boa tarde. Estamos aqui no Congresso Smart Cities América Latina, com o prazer de receber a secretária de Gestão de São Paulo, Marcela, aqui também com o Luca, responsável, inclusive, organizador desse evento, para a gente bater um papo sobre toda essa questão, inovação, como é que isso está sendo desenvolvido na Prefeitura. Luca, eu vou romper aqui o protocolo, vou primeiro passar a palavra para você e para depois a gente passar para a secretária. Por favor. Bora lá. Missão de vida, né? Primeiro, entrevistar a Marcela, né, que, além de uma grande amiga, uma profissional talentosíssima e uma mulher transformadora. Tive na prefeitura 5 anos, né? São 15 anos de governo. E poucas pessoas eu vi fazer transformação na prática, né? A gente lança programa, lança projeto, muito nome, muito logo, né? Tem um amigo meu que dizia muito trololó e pouco trabalho. E a Marcela não tem... Os programas dela não tem muito nome, mas a gente tem ação concreta. A gente vê o que está acontecendo. E o Dutra, né? Que é gigante no tamanho, e também no talento, na competência, nos programas na Prefeitura de São Paulo, rasgado os panos, porque não tem nada melhor do que a gente poder, né, fazer uma entrevista entre amigos e também pessoas que admiramos pelo profissional. Marcela, primeiro, boa tarde, e vamos começar. Como é que é esse sentimento de ser uma mulher fazendo uma transformação deste tamanho numa cidade tão complexa? Então, gigante é pouco, né? Nossa, né? Superlativo. Superlativo, que é São Paulo. Oi, Luca. Primeiro, muito obrigada pelo convite, a você e ao Dutra, a participação hoje aqui para a gente é muito importante. A cidade de São Paulo, que já esteve aqui, né? Hoje eu participarei de alguns painéis, mas a cidade de São Paulo já foi representada por vários secretários, então é um prazer estar com vocês aqui no Smart City e falar um pouco da nossa cidade e falar de transformação. Estamos num evento que fala de cidades inteligentes e a pergunta sua é como é que é ser uma mulher transformadora nesta cidade. Primeiro, é uma honra, porque represento a maioria. Né, Então é uma honra porque represento muitas mulheres estar neste espaço, a convite do prefeito Ricardo Nunes, que também enxerga o futuro como uma cidade inovadora, que também olha para as desigualdades, mas busca supri-las, e essa desigualdade em todas as suas concepções é uma grande honra, e ter a oportunidade de fazer a transformação ou contribuir com a transformação, porque o trabalho é um time, trabalhar em conjunto, contribuir com a transformação dos 130 mil servidores públicos da cidade de São Paulo, ativos, com os temas, por exemplo, de licitação. Então, estamos falando de um potencial em 2022 aí de compras empenhadas 32 bi na cidade de São Paulo. Então, estamos falando de números que são números que nem sempre as pessoas lembram, né? E no caso de mulheres, como você provocou, temos 95 mil mulheres na Prefeitura de São Paulo. E muitas... Uma população de várias população, cidades do interior. Enfim, exatamente. E trabalhando em todas as áreas. E aí com um potencial de transformar diversas áreas. Então é muito bom estar aqui com você hoje, estou à disposição para responder as perguntas. Eu já quero começar com, assim, já que a gente está nesse evento e tal, como é que está sendo, né, na sua visão de gestora, como é que a cidade está lidando com a transformação, da sua perspectiva, é claro, mas também da prefeitura, com a questão da transformação digital? Como é que é fazer São Paulo, que já é uma referência, e não é uma referência no Brasil, é uma referência mundial, né? Uma das principais cidades da América Latina e do mundo, a gente não temos que ter nenhuma vergonha disso, somos, né? E como é que está sendo isso? Como é que é lidar com a transformação digital? Como é que é lidar com esse processo, não só pensando no funcionário, mas pensando em atender a quem é a nossa missão, atender a população? Como é que está sendo isso? Exatamente. Quando a gente fala no funcionário público, a gente lembra que estou falando de servidor público e, portanto, eles servem ao público. Tudo que é feito na Prefeitura de São Paulo é para uma entrega de um serviço público mais eficiente. Em relação à transformação, Dutra, nós primeiro temos que lembrar que as mudanças, de forma geral, elas holísticas, né, e elas causam incômodos. Elas trazem
novos desafios. Eu sou uma pessoa inquieta por natureza, e às vezes essa inquietação traz algumas inconformidades também do atraso de algumas pautas. Você está falando de transformação digital, nós estamos falando de uma cidade, como já disse, 12 milhões de habitantes, mas vamos falar da gestão documental da cidade de São Paulo, onde guardamos toda a memória. Estamos falando de uma memória de 20 milhões de processos físicos. E desde que passamos para a transformação digital, a partir de uma ideia de digitalização, e ainda não numa inovação total, porque primeiro você tem uma digitalização de papel, é aquela foto do papel, e que às vezes você não consegue tratá-lo. Hoje a transformação verdadeira na parte documental, ela é aquela que digitaliza o serviço, onde o usuário ele consegue acessar a origem, já começa ele digital, consegue desdobrar. E essas respostas, né, a lei de acesso à informação, a lei da transparência e tudo que a gente já tem um pouco antes de 2024 e de 2023, elas não respondem ainda a essas angústias. Então, estamos falando de uma transformação digital que exige, de forma antecipada, uma transformação de cultura. Eu ia perguntar, mas então a secretária já emenda, porque eu fico imaginando. A prefeitura, ela tem funcionários que estão ali há 20, 30, 40 anos, assim, a gente sabe que está lá. Aí você vem para fazer uma revolução disso. E o choque cultural dos novos, os mais jovens que estão ali, mais adaptados a isso tudo, não deve ser fácil fazer esses dois modelos de atuação como servidora estarem trabalhando juntos, né? Não é fácil porque a gente já tem, independente da transformação digital, a gente já tem um choque de culturas, né? A gente já tem gerações que pensam diferente, apesar do serviço público, às vezes você tem um espaço maior na entrada de servidores, porque depende de concurso, não estou falando só da situação de São Paulo. Na situação de São Paulo, nós recebemos 24 mil novos servidores de 2021 até agora 2024, de 24 mil novos servidores que entraram em diversas áreas da prefeitura. Eu vou te dar um exemplo prático para melhor compreensão. A gente tem a lei de licitação, que foi alterada no Brasil. Então, a lei 8666, que estava aí quase 30 anos, ela deixa de existir, e temos a entrada de uma lei nova que é conhecida como a 14133, traz novas regras de licitação. E, entre outras alterações, ela impõe uma melhor governança dos processos de compras públicas e ela traz outro viés. Ela impõe a exigência do uso de ferramentas digitais para que você olhe um plano de compras não só no âmbito municipal, para que você consiga ver do âmbito federal como que funcionam as compras públicas do Brasil. Então, veja bem, aquele servidor que trabalhava com o papel, realizando a licitação e que estava capacitado para aquela função da utilização do papel e do processo, ele de repente tem que entender das novas ferramentas do pregão eletrônico, ele tem que entender que ele tem que usar um novo portal desde o início da licitação até a governança de contratos. Logo, ele precisa ter habilidades específicas. São Paulo passou por essa transição. Publicamos a regulamentação de forma antecipada ainda em dezembro de 2022, depois o governo federal prorrogou o prazo da vigência da lei anterior até o final de dezembro, mas isso tudo exigiu uma transformação de cultura a partir da capacitação. E que não era somente dos servidores da base, mas sim da alta liderança. Então, esse é um exemplo. Guarda este exemplo que retornarei a ele, vou dar um outro exemplo. Nosso diário oficial, que lá no passado também já foi em papel. E estou falando do Diário Oficial, que é onde publica todos os atos oficiais da prefeitura. Se for em outro município, claro, dos respectivos órgãos de governo. Esse diário, esse já foi um jornal em papel um dia. Quando houve a transição para a digitalização, houve gente que não queria, ele queria o papel, ele queria segurar o papel, ele queria ler. Eu não estava nessa época, mas eu ouço as histórias da angústia que foi tirar do servidor público aquele papel, aquele jornal que alguém vinha todos os dias e entregava na sua mesa. E ele teria que ler o jornal, ele teria que recortar aqueles atos para contar prazos, para entender, para montar o clipe a partir das figuras do papel. Esse jornal, ele passa... Eu vivi isso, secretário. Você viveu. Acho que eu não era nascida ainda. Doeu. Brincadeiras à parte. Este momento passou, a gente digitalizou esse serviço, não só São Paulo, claro, o Brasil seguiu para uma versão digital. E aí, quando é em 2022, a gente decide
que o nosso diário oficial ele não seria só digital, ele já era digital, utilizávamos a imprensa oficial do Estado, então era uma parceria da Prefeitura com o Estado de São Paulo, e nós decidimos que queríamos ter um diário oficial próprio, mais inovador, afinal de contas estou falando da capital, e a capital merece suas próprias ferramentas, dada a sua dimensão. Absolutamente de acordo. E a gente então começa a trajetória para, primeiro, eu não quero só entregar aquilo que já está digitalizado do passado. A gente alarga a memória desde 1896, posso errar aqui, 1892, 1896. Vou convidar todos vocês claro, a acessarem a memória no nosso novo diário digital. Mas a gente dá uma entrega maior. Então você, a partir dessa nova digitalização, você vai acessar a memória lá muito antes de 1900. Primeiro ponto. Segundo, você recebe hoje o diário oficial no seu celular, se você assim se cadastrar, colocar o teu endereço eletrônico, enfim, no teu e-mail você vai receber. Você fala, quero saber todos os atos da Secretaria de Gestão. Mas isso não era suficiente. Esse processo para fazer uma publicação, Dutra, ele demorava uma esteira, né? Você passava para um, que passa para outro, que olha, que faz uma formatação. Hoje a nossa publicação é publique com um clique. Claro que os servidores públicos autorizados e que foram capacitados, eles têm aí, a partir do momento do ato pronto, eles publicam com um clique. Isso foi fácil? Não, isso não foi fácil. Isso exigiu uma transformação de cultura e um convencimento de que o novo pode dar certo e ele traz mais eficiência. Mas é uma baita revolução, porque eu desconheço, tá? Sim, acho que digamos assim, que eu sou um misto de caminhoneiro com motorista de táxi, eu rolo bastante e eu não tenho muitos municípios com essa integração para publicação em diário oficial. Tá? E, aliás, eu diria que tem muitos estados que não têm essa integração. Né? É isso mesmo? Assim, exatamente. O nosso sistema hoje de processo digital é o sistema C, é um sistema que é utilizado já no federal, em alguns municípios e outros estados também, não todos. E hoje, de fato, tem uma integração do nosso sistema de processo com o diário oficial. O que significa um passo adiante, porque não adianta ter inovação se não for para melhor. Não adianta você só mudar a roupa e continuar vendo o serviço digitalizado, mas você só transformou o papel numa foto. Hoje, quando você acessa o diário oficial, que pode ser na versão online, ou você pode ter uma cópia do PDF, que nem precisaria, mas as pessoas têm um apego àquele formato que era anteriormente no papel. Você clica dentro da decisão, faz de conta que é uma decisão, um novo ato do prefeito, você clica num documento, ele te leva para a decisão na íntegra, num formato que é extremamente acessível. E claro que tudo que eu estou falando aqui também é com acessibilidade, comportando aí o acesso por pessoas com deficiência. Secretária, vou nessa linha. Como é que a secretária vê, então, o posicionamento de São Paulo? Que a gente está aqui, de novo, nós estamos num evento de transformação digital e cidades inteligentes. Então, existe, evidente, todo mundo olha assim, vamos fazer uma novidade. São Paulo já fez? Não sei. São Paulo fez? Bom, então, se São Paulo fez, deve funcionar. Como é que a secretária vê hoje, eu diria, qual é a posição de São Paulo desse aspecto? Se São Paulo é uma cidade hoje referência para falar assim, é uma cidade inteligente, é uma cidade resiliente, é uma cidade transformadora, qual que é a sua perspectiva, qual a sua opinião? E eu já emendo com a questão da IA, o tema sobre IA, que é um tema que está presente aqui, enfim, o tempo todo. Ontem teve uma mesa sobre IA, que participou o pessoal da prefeitura, eu mesmo participei dessa mesa. Qual que é a sua visão disso tudo, hoje a tua posição tão significativa? São Paulo é uma cidade inovadora, sim, nós podemos falar e temos exemplos sobre isso. São Paulo é uma cidade e caminha para elevar ainda esse índice, mas é uma cidade sustentável. A gente tem uma área verde, acabamos também de desapropriar 11% do território da capital paulista, também com a área verde, o que é inédito. Então, cidade sustentável. É uma cidade inteligente, porque tem aplicado a inteligência no serviço público. Acho que vocês falaram ou falarão aqui nesse evento do Smart Sampa, das câmeras, dos faróis inteligentes, do semáforo, que é o abrigo amigo, e outras soluções
que são consideradas aí na inteligência. São Paulo é uma cidade que caminha para uma melhor aplicação da internet das coisas. Teremos, inclusive, neste ano, um congresso de internet das coisas aqui na capital. E juntando tudo isso, a gente parte para um outro ato agora muito corajoso, que é buscar da ISO e da BNT uma certificação de uma cidade que é resiliente, sustentável, inovadora. E isso só acontece porque nós temos muita certeza, porque você não chamaria para você ser auditado se você não tivesse certeza que tem critérios hoje de sustentabilidade, de inovação em todas as secretarias. Cada área da prefeitura hoje tem um exemplo da aplicação da sustentabilidade em todos os seus aspectos, porque a gente fala da sustentabilidade, lembramos sempre da questão ambiental, mas ela é muito maior, ela inclui uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade econômica, a segurança jurídica que São Paulo, inclusive, dá para os prestadores de serviços. Então, hoje, Dutra, eu tenho com muita tranquilidade e posso afirmar que São Paulo, sim, é uma cidade inovadora. E a pergunta que você fez, que você recebe sobre outros municípios perguntando, São Paulo já fez? É a que eu ouço praticamente todos os dias. Acabamos de fazer um fórum de secretários de gestão. Recebemos todos os secretários de gestão e de administração das capitais aqui em São Paulo. Todas, assim, em todas as conversas, São Paulo já fez? A gente vai fazer como, por exemplo, vamos regulamentar os contratos públicos de soluções inovadoras, que é uma ideia já do marco de inovação que não é novo no Brasil, mas que os municípios têm dificuldade de avançar. E falo isso por conta da burocracia que está no nosso dia a dia. Muitas vezes nós não conseguimos fazer com agilidade uma contratação que é inovadora com as regras da lei de licitação e contratos administrativos. Então, temos uma dificuldade, de forma geral, de entender outras soluções que o legislativo já respondeu. Perfeito. Eu cito um exemplo que é bem recente. Um auditor do Tribunal de Contas recentemente contou essa história sobre temos no Brasil uma bola que está no campo que se chama inovação. Fala com outras palavras, mas é esse o sentido. Essa bola está no campo, ela se chama inovação e você não tem nenhum município lá avançado no chute dessa bola, ela está lá tomando chuva. São Paulo quer dar o chute nessa bola no sentido de avançar e testar contratos públicos de soluções inovadoras. Isso aqui é uma novidade, está em regulamentação. Perfeito. Eu queria emendar, perdão, pode, depois eu vou entrar mais nesse assunto, depois ele volta. Marcelo Humberto ontem teve aqui e explanou um pouco sobre isso. Nós tivemos uma mesa sobre compras, né, voltada à inovação, e nós estamos num evento qual que é o grande lance de você trazer o público e o privado? Você buscar boas soluções testadas, que já operam, e entender a dor, né, que a população tem, que a gestão tem. A gestão muitas vezes é para dentro, mas focado também em atender o cidadão na ponta. Me detalhe um pouco mais, como é que tá? O que São Paulo está fazendo para mais do que dar esse chute? A gente sabe que aqui a gente não gosta de chutar, a gente gosta de fazer gol. E conhecendo também o teu perfil, qual é esse processo para sair esse gol que é a compra de licitação, via inovação, tecnologia, muito mais ampla e mais fácil? Vamos lá. Primeiro que, com as ferramentas que nós temos hoje na cidade de São Paulo, a gente tem a permissão de fazer contratos inovadores, de buscar soluções inovadoras. Então, é claro que seguindo o rito da licitação, mas também nós temos agência como a Desampa, que já trabalha com, esqueci o nome agora, não é o Sandbox, é o Hackathon, por exemplo. Tem um problema, faz um Hackathon, vira à noite, as pessoas trazem soluções. Nós temos a Secretaria de Inovação, que trabalha com os telecentros, que, na verdade, estamos numa linha, alcançando a meta da digitalização integral dos nossos serviços, trabalhando com a inteligência artificial, já caminhando para isso. A gente pode falar um pouco mais na integração dos serviços, vamos avançar, precisamos avançar. Então, Luca, a primeira questão é saber que hoje nós já temos mecanismos para fazer contratos que são inovadores. O que estamos regulamentando é usar mais possibilidades do que a legislação permite, com menos burocracia. Como, por exemplo, algumas soluções que às vezes são difíceis até para contratar. E aí vem aquela importância da transformação da cultura. O servidor público precisa entender que ele consegue contratar uma solução inovadora sem desobedecer uma orientação legal, sem desobedecer uma orientação do Tribunal de Contas. Então, ele precisa ser capacitado para esta compreensão. Precisa sentir confiança. Este é um desafio.
Este é um desafio porque nós estamos numa dinâmica da gestão pública, muitas vezes, do medo. Na área do direito, sou advogada, na área do direito, a gente chama direito administrativo do medo. Tem até um livro de um colega sobre isso, direito administrativo do medo. Ninguém quer assinar, porque ele tem receio de como que os órgãos de controle vai entender isso, vai pensar como é que ele está pensando. O contrato de soluções inovadoras, ele traz essa possibilidade de você contratar, inclusive, a pesquisa de 1, 2 ou 3 e colocar no pacote depois essa decisão, falando de forma muito simples, decidir depois o que atende melhor o poder público. E aí sim, é uma entrega de serviço com mais eficiência. Então, a gente já tem um regulamento que está pronto. Fizemos um workshop para apresentar este regulamento, para ouvir um pouco também a sociedade civil, os atores interessados. Então, ele dá esse salto, mas ele tem um desafio. Eu preciso transformar a cultura das pessoas para a compreensão da inovação. E a inovação aqui, nesse sentido, das mudanças que você faz, a partir de ferramentas que já são existentes, mas que podem ser reconstruídas ou ressignificadas para uma nova proposta e uma solução de complexidade que é da administração pública do século XXI. Este é o detalhe. E a gente, só para fazer um gancho, né, nunca se sabe disso, explicar também, a questão da vanguarda de São Paulo. Agora, dia 21, a gente está fazendo um evento em São Paulo sobre IA responsável. Eu vou ser o mediador desse evento. A gente está vindo com o pessoal da ABS, está vindo com o pessoal... Eu não fui convidada, eu não estou sabendo. Eu mandei um e-mail direto. Eu pessoalmente mandei e-mail para a secretária. Equipe da gestão. Eu mandei pessoalmente esse convite. Tá? Vou encaminhar para provar que eu mandei. Pedir que esse indicasse alguém. Mas peraí, ao invés da gente pôr a culpa no e-mail, vamos convidar ao vivo. Tá convidada, pelo amor de Deus. Seria uma honra receber. Então, eu soi quero juntar com essa questão da inovação que a gente está falando, porque o que aconteceu quando a gente começou a organizar esse evento, que através do comitê? Foi uma sementinha, e quando a gente percebeu, o pessoal falou assim, pô, até que enfim tem alguém, né, uma cidade, endereçando uma coisa, porque a gente tem 402 projetos de lei tramitando no Congresso para regular a questão da IA. Aí eu pergunto para o presidente da Prodan, você sabia, Johan? Ele, não. Aí eu fui conversar com o executivo da Microsoft, se ele sabia disso, ele, não. Conversei com o executivo da Google, que também está convidado, não. Né? Aí você vai ficando assim, pô, pera um pouco. Um tema tão, hoje, transversal, que vai impactar na administração pública, que vai impactar na sociedade, a gente precisa se posicionar. E fiquei muito contente porque São Paulo, mais uma vez, botou o pezinho, vamos fazer. E está um sucesso assim, aberto para toda a prefeitura e para a sociedade. Perfeito. E o volume de inscritos não para de subir. Né? E aí, emendando com a questão, o que a secretária enxerga que a IA vai causar? Não apenas no presente, mas qual é a sua visão de futuro para isso tudo? A IA entrando nesse cenário da gestão, provendo informação, provendo serviços públicos, ajudando o servidor, mas também ajudando a sociedade, ajudando o cidadão. Antes da resposta, Dutra, primeiro, parabéns. Eu acho que essa sua provocação é muito bem-vinda num evento como este e também mostra que você é uma pessoa inovadora. Quando você vai ao legislativo buscar o que existe sobre esse tema e trazer uma perspectiva para aqueles que estão com medo da aplicação, de que, olha, o legislativo está olhando para isso, está caminhando, nós inclusive precisamos caminhar junto, porque pode sair uma decisão, uma orientação depois que sair, acabou. Que seja desconectada e depois começa um caminho inverso. Então, parabéns pela tua postura. Sobre o que penso, primeiro nós temos um desafio de afastar o medo dos servidores públicos e das pessoas de forma geral em relação à inteligência artificial. Aquele medo como que se a inteligência artificial vai automaticamente furtar os empregos, né? Não vou nem roubar, mas tirar os empregos das pessoas. A gente precisa mostrar que, na verdade, vai ser uma outra dinâmica. Todos precisarão entender como que funciona a inteligência artificial. Então, deverão ser capacitados. E aí vem as instituições públicas e privadas com esse desafio. Recentemente, teve no Tribunal de Contas, aqui do município de São Paulo, um evento com 2 professores da Itália, da França, 2 professores da França, pesquisadores em relação de dados, na verdade, de governo aberto, de dados abertos. São Paulo é a capital que coloca dados abertos e governo aberto como uma política, uma agenda pública, não somente como cumprimento de lei de acesso à informação.
e eles apresentaram a perspectiva do uso de dados a partir da inteligência artificial. Então, veja bem, essa mudança, esse impacto que dá dentro do órgão de controle, que por vezes, né, tem um pensamento que é mais rígido, um pensamento que é mais conservador, mas que também tem, não só no município, no estado e no federal, na União, tem entendido que não dá para trabalhar no futuro sem a inteligência artificial. Hoje li uma matéria no jornal, já existe alguns robôs que captam editais de licitação, mas parece que o governo federal, ou algum ente, eu não vou falar exatamente para não falar errado, liberou agora para os municípios também um auxílio nisso, para esses robôs serem utilizados. Eu estive com a procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Agora, a meu convite, ela atendeu, esteve no fórum que eu comentei com vocês, os secretários de gestão, e o tema dela foi inovação e com uma perspectiva da inteligência artificial. Acho que eu estou te respondendo com a prática. Não, Estamos avançando. Agora, quando você fala, mas como é que está a compreensão? Ela está muito baixa. Então, eu pretendo, na escola de governo, que está na competência da Secretaria de Gestão, trazer cursos que tragam mais essa orientação de ciências de dados, de inteligência artificial, que quero, inclusive, convidá-lo, por que não, para dar uma aula, um workshop para os nossos servidores. Precisamos entender, as pessoas não entenderam ainda nem o chat GPT, e também não entenderam que a inteligência artificial não entrega tudo. Os textos da inteligência artificial são muito questionáveis, precisam ser revisados. Então, a gente tem aqui uma provocação devolvendo a bola para vocês. Te agradeço. Bom, olha, eu estou assim, extasiado. Encantado. Foi um prazer, né, realmente poder receber essa aula, essa ducha aí de informação. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado, Luca. Obrigado, Dutra. Até por me colocar, né, pedir para que eu faça esse papel aqui. Eu fiquei muito honrado e agradecido. Espero que o pessoal que, quando nos assistir, nos escutar, possam saborear um momento como esse, porque não é toda hora que você coloca uma secretária aqui a gente para falar sobre isso. Muito obrigado. Uma pauta ampla, Marcela, que eu acredito que a Marcela, você poderia fazer pautas focadas, e espero que a gente consiga, né, no decorrer do ano ainda, voltar, né? Fazer outras interações. Mas, Marcela, já encaminhando para o nosso final, além da tua despedida, mas também destacar as ações, o que de mais importante tem sido feito. É uma gestão tão complexa que tem muita coisa, mas dentro do cenário de cidades inteligentes, amarrando que é que São Paulo tem marcado de golaço, e deixando já o meu beijo para todo mundo. Beijo para você e obrigado. Um grande gol do momento da cidade de São Paulo é o Smart Center. É uma cidade que ela é inteligente nas suas concepções, começando pela segurança, mas numa integração de serviço. Então, ela deixa de ter somente serviços digitalizados e ela tem uma central de inteligência. Falaria outros, mas esse é, de fato, um grande gol. Esse outro que falei das compras públicas de soluções inovadoras também responde a isso, além de outros projetos, inclusive premiados neste evento, que já foram ressaltados por conta do apoio na zeladoria da cidade, como, por exemplo, na identificação do asfalto, a partir do uso das ferramentas, o GeoInfra e tantos outros projetos. É isso. Agora, para finalizar, agradecer mais uma vez a vocês e parabenizá-los. Vocês dois são pessoas inovadoras, são duas pessoas inovadoras, são homens que pensam a inovação. E quero deixar esse recado que a inovação pública depende da transformação de pessoas e que gestores públicos precisam atuar de forma transversal entre gestores públicos. Então, seguir na mesma direção e entender que nós precisamos da parceria do privado, sim, para avançar um pouco mais rápido com as habilidades que o privado tem, com mais flexibilidades no seu dia a dia. Este é meu recado, mais uma vez agradecendo em nome da cidade de São Paulo, em nome da Secretaria de Gestão e agradecendo também a todos os servidores públicos que trabalham comigo e que são pessoas inovadoras. Quero convidar vocês para participar do Premia Sampa, que é um prêmio que inova. É inovador porque também premia os servidores inovadores, e mandarei os convites formalmente. Obrigado, Marcela.